Jornal da Manhã e as eleições 2022. 7h58 da manhã, não perca a hora nesse seu compromisso. Vamos para a nossa série, então, com as entrevistas com os candidatos ao governo de Santa Catarina. Como já falei agora há pouco, nesta terça-feira, recebendo de forma remota o candidato Carlos Moisés, candidato à reeleição. Candidato, o senhor nos ouve? Bom dia, bem-vindo à Jovem Pan Joinville. Bom dia a todos vocês e a todos que nos acompanham. Gostaria de saber se vocês estão me ouvindo também, porque a gente teve alguma dificuldade inicial aqui. Estamos lhe ouvindo, candidato, perfeitamente. Seu vídeo, sua imagem, seu áudio está chegando perfeitamente até os estúdios aqui em Joinville. Candidato, muito obrigado mais uma vez. A partir de agora, o senhor tem 10 minutos, né, para responder as nossas perguntas. Daqui a pouco vai participar desse bate-papo também o comentarista, o Piara Bosch, que também já está conectado remotamente com a gente. O Piara, bom dia, bem-vindo, meu caro. Bom dia, Marcos, bom dia, Fernando, bom dia, governador Moisés, bom dia a todos os ouvintes. Muito bem. A partir de agora, então, 10 minutos, nosso cronômetro já está zerado, está iniciando a partir de agora. Candidato, vamos iniciar nosso bate-papo de hoje falando sobre saúde, né? O senhor conhece a região de Joinville e uma das prioridades que temos aqui é o Hospital Municipal São José, que é um hospital municipal, mas atende a toda a região, e não é de hoje, né, que o município inclusive cobra uma atenção do governo do estado de Santa Catarina, principalmente no custeio à questão da folha de pagamento, né? De que forma que o senhor, sendo reeleito, pretende ajudar o Hospital Municipal São José em Joinville? Tudo bem, Marcos. Na verdade, a gente tem este ano, inclusive, um aporte de recursos de mais de 60 milhões, onde conversei com o prefeito Adriano, ele também colocou, olha, com essa ajuda do governo do estado, tem a ver com a política hospitalar catarinense, tem a ver com o perdão de dívida de mais de 40 milhões que o hospital teria, nós conseguimos fechar a folha de pagamento, conseguimos fechar as contas, na verdade. Então, a ajuda para esse ano já está bem encaminhada, e o prefeito também está me colocando que como é um hospital de gestão plena, de gestão municipal, a questão do encaminhamento da folha de pagamento tem que haver uma transição, provavelmente, para uma organização social. Já existe a legislação aprovada, e uma vez aprovada essa legislação, a gente consegue, então, alterar a forma de pagamento, de remunerar os servidores, empregados, enfim, do hospital, que é, normalmente, essa gestão dos hospitais municipais ou dos hospitais filantrópicos tem essa condição, né, de a gente fazer gestão abrindo SUS, como é o caso de atendimento SUS, mas também abrindo espaços para atendimento privado, para atendimento com planos de saúde e fazendo a gestão do hospital para que ele se torne sustentável. Uma questão que a gente tem que enfrentar e que poucas pessoas falam, é muito parecido com as rodovias federais, né? As pessoas reclamam com o governador que a BR-470, por exemplo, que é uma realidade na região norte, enfim, do Vale, a BR-280, tem dificuldades. A gente está colocando recursos do Estado ali, mas da mesma sorte é a situação da saúde. Tem mais de 10 anos, acho que quase 15 anos, pelo menos, que a gente não atualiza a tabela SUS, né? E isso é uma questão que tem que ser enfrentada no governo central, no governo do Brasil, para que a gente torne mais justa a remuneração dos hospitais que atendem porta aberta, atendem SUS. Isso vai equilibrar as contas. Então, são várias ações para equilibrar as contas dos hospitais. Nós criamos em Santa Catarina a política hospitalar catarinense. Ela participa aí com mais de 600 milhões esse ano para custear a oferta de serviços que os hospitais de Santa Catarina, são 173 hospitais, oferecem aos catarinenses. É uma condição de meritocracia que nós criamos. Foi criada no nosso governo em 2019, foi revisada em 2020. Durante a pandemia pagou o cheio, ou seja, não houve a meritocracia durante período forte de pandemia. Por decreto a gente dispensou a comprovação do atingimento das metas, né, dos indicadores de avaliação de cada hospital, mas agora retorna. O hospital que mais oferta serviço pode ter esses serviços custeados também na parceria com o governo do estado. De sorte que a última visita que eu fiz a Joinville, o prefeito saiu muito satisfeito, o prefeito Adriano, e colocou que nessa condição eles estariam fechando as contas desse ano. E a gente vai construir soluções, né? São soluções que passam pela lei local, pela forma de remunerar os quadros do hospital, e assim por diante. Há uma distinção, né, da remuneração dos quadros de quem trabalha em Joinville, no hospital especificamente, no Hospital Municipal São José, em relação aos demais hospitais filantrópicos. Enfim, tudo isso precisa ser ajustado de maneira fina, valorizando, obviamente,
as categorias e aqueles que trabalham dentro do hospital, que foram nossos guerreiros aí na pandemia, deram um grande resultado, mas que o hospital também precisa se tornar sustentável. E volto à tese, uma das questões é rever a tabela SUS para remunerar decentemente os serviços ofertados pelos hospitais de Santa Catarina. Candidato, o senhor tem como candidato a vice o ex-prefeito de Joinville, né, o senhor Udo Deller, que foi muito criticado, principalmente no seu segundo mandato, pela não conclusão, né, da obra do Rio Matias, aqui na área central da cidade. E aí a pergunta que eu faço para o senhor justamente é essa: como conquistar, né, o voto do joinvilense que ficou com uma imagem negativa do senhor Udo Deller aqui na gestão municipal? Olha, o Udo Deller é um prefeito que 8 anos, né, durante a gestão em Joinville, teve uma participação na política não tão intensa, obviamente, porque empresário bem-sucedido, uma pessoa querida em Joinville, ele traz essa dignidade para nossa chapa, eu diria assim, porque é um homem que soube atuar dentro do poder público, pegou uma prefeitura com déficit. Me falaram em alguns números, eu não poderia precisar, obviamente, das finanças de Joinville, mas cerca de 300 milhões de déficit, entregou a prefeitura com um superávit. Obviamente que todo gestor público, ele caminha, ele avança bem em uma área, eventualmente tem uma dificuldade nessa ou naquela área, mas ele traz para a nossa atuação aqui uma visão, uma representação do Norte muito importante. Eu me lembro quando eu venci a eleição em 2018, havia um clamor de Joinville e da região para que a gente tivesse representantes da região no governo do estado. Nesse sentido, eu penso que o Udo representa muito bem o Porto de Joinville e toda a região, que tem investimentos importantes da nossa gestão, mas que traz também essa condição de um homem íntegro, que vai fazer gestão pública, que vai me acompanhar. E uma questão muito importante, eu sempre tive muito cuidado, assim, o catarinense me colocou no governo do estado, eu sempre tive muito cuidado, para quem eu vou passar o governo, eventualmente nas ausências, enfim, ou num outro projeto político. Para um homem que tem integridade, que represente bem aquilo que a gente construiu nos últimos 3 anos e meio, 4 anos, que é uma gestão por indicadores, uma gestão íntegra, uma gestão transparente. Eu acredito que o Udo Deller vai trazer tudo isso e vai representar muito bem o Porto de Joinville e também, obviamente, vai fazer gestão dos interesses da cidade e da região. Vamos para o próximo tema. O Piara Bosque, qual é a sua pergunta ao candidato à reeleição, Carlos Moisés? O Piara. Bom dia, governador. Bom dia a todos. Governador, seu primeiro mandato marcado muito pelo repasse de recursos aos municípios, às prefeituras, obras nas regiões, para tocar em obras nas regiões. Mas o seu próprio governo estima uma perda de arrecadação com a questão da redução do ICMS dos combustíveis, energia, e mais por força de lei federal. E aquela decisão do Supremo, que também afeta a questão do ICMS da energia, na casa de 5 bilhões. Vai dar para manter essa política de forte repasse aos municípios com esse novo quadro de arrecadação? É bem verdade que essa perda de arrecadação está calculada sim da ordem de 5 bilhões até dezembro de 2023, mas é importante que a gente diga o seguinte: o nosso movimento de baixar imposto foi muito anterior à decisão do Congresso, né, em aprovar a legislação que reduz o ICMS, por exemplo, em Santa Catarina, de 25% para 17% na gasolina, e o diesel que estava em 12%. Quando nós, em outubro do ano passado, tomamos a decisão de congelar a tabela de incidência dos preços dos combustíveis, nós trouxemos proporcionalmente a redução de tributos no nosso governo. Tanto que a gente congelou quando a gasolina era 4,70, 4 e pouco, né? A gasolina chegou a R$8. Nessa incidência, o nosso ICMS já participava com cerca de 18% aproximadamente na gasolina e também 10% no diesel, ou seja, já havia uma redução de fato de impostos. Então nós já estamos sentindo a redução, esse impacto de perda de arrecadação desde outubro do ano passado. E a gente conseguiu assimilar, conseguimos fechar as contas final do ano passado, conseguimos pagar nesse primeiro semestre, né, até antes de 2 de julho,
todos os nossos compromissos com os municípios que a gente tinha assumido, ou seja, a gestão vai continuar do jeito que ela é transparente, equilibrada, honrando folha de pagamento, honrando os compromissos assumidos com os demais municípios. Não vejo nenhum problema nisso, até porque a gente conseguiu também promover uma justiça tributária, ou seja, não aumentar tributo, mas não permitir que alguém deixe de pagar enquanto o seu vizinho está pagando. Isso gera uma concorrência desleal. Então, tudo isso no nosso governo foi equilibrado com muita transparência e é por isso que o governo vai bem, né, equilibrou os cofres públicos e está conseguindo entregar obras históricas aí que há muito tempo todas as regiões demandaram. Candidato, o nosso tempo está terminando, mas eu queria dar um minuto aqui para o senhor responder a pergunta, que é o seguinte: o caso da compra dos respiradores pode comprometer a sua reeleição? Absolutamente não. Eu, governador Moisés, fui a primeira pessoa, mesmo antes do Tribunal de Contas, antes do Ministério Público, antes de polícia, qualquer órgão de controle, fui atrás desse dinheiro. Nós, quando vimos que havia um problema, trouxeram a informação para o governador, eu determinei que a PGE, junto com a Controladoria do Estado e também a Fazenda, identificasse a movimentação desse dinheiro, seguimos o dinheiro, bloqueamos, isso tudo em ação de segredo de justiça, obviamente, por isso que não se falava muito no início, para que a operação corretamente desse retorno, né? Conseguimos bloquear 38 milhões, 14 já vão retornar agora, provavelmente, próximo de 14 milhões, já foram autorizados a retornar, mais 25 bloqueados. Por isso eu vejo que não há nenhuma questão do governo Moisés que a gente não consiga enfrentar e dizer, são construtores de obras prontas, os que falam dos respiradores que não chegaram, porque nós saímos de 500 UTIs para mais de 1.500 UTIs. Triplicamos, salvamos vida, e temos a menor letalidade do Brasil, ou seja, a maior experiência do Brasil no enfrentamento da Covid-19 está em Santa Catarina. 15 estados tiveram problema com compras, o governo federal também teve problema com compras, e só aqui quiseram politizar, ou seja, isso é coisa de fato da oposição. Nós, todos os órgãos de controle, atestaram que o governador Moisés agiu corretamente nesse caso dos respiradores. Candidato, nosso tempo terminou, mas eu gostaria de deixar então um minuto para as suas considerações finais aqui no Jornal da Manhã. Agradecer ao Jovem Pan e a vocês pela possibilidade de participação, pedir o voto das pessoas para que a gente continue mudando Santa Catarina, votar no 10, Moisés Hildo Deller, para governador e vice, o nosso candidato ao Senado, 155, Celso Maldaner, e todos os nossos candidatos da nossa coligação. É muito importante que a gente continue cuidando dos catarinenses do jeito que a gente cuidou até aqui, com responsabilidade, acreditando na ciência, fazendo investimento recorde em educação, em segurança pública, enfim, em todas as áreas. Investimos 6 vezes mais no Uniedu, 6 vezes mais em conserva rodoviária, 6 vezes mais, enfim, em todas as áreas de infraestrutura e também na própria segurança pública, com números recordes históricos e o menor desemprego da história de um Estado brasileiro. Então, vote em 2 de outubro, 10, Moisés Hildo Deller. Carlos Moisés, do Republicanos, candidato à reeleição. Candidato, muito obrigado, boa semana, até uma próxima. Obrigado a vocês, uma boa semana a todos, um abraço.